Olá, somos acadêmicos do curso de Direito, quarto período, do Centro Universitário de Ciências e Tecnologias do Maranhão, o Unifacema, e iremos apresentar agora um trabalho da disciplina de Direito Internacional. Nosso trabalho possui por tema Cooperação Jurídica Internacional, e vocês irão entender melhor sobre este assunto. Vamos agora dar início entendendo o que é a cooperação jurídica internacional. Com a crescente movimentação de pessoas, bens, serviços, capitais nas fronteiras, demanda cada vez mais mecanismo para que os países eles pudessem desenvolver o auxílio mútuo e bem exercerem as suas atividades jurisdicional. A cooperação jurídica nada mais é do que quando um Estado A solicita para fins de procedimentos no âmbito da sua jurisdição, solicita a outro Estado medidas administrativas ou judiciais. E essas medidas ela tem que ter um caráter judicial em pelo menos um desses estados. Ou seja, o que é a cooperação jurídica em si? É quando o Estado A solicita ao Estado B medidas administrativas ou medidas judiciais. E essas medidas ela tem que ter um caráter judicial em pelo menos um desses estados. Então, a autoridade central é o órgão responsável pela boa condução da cooperação jurídica internacional. A autoridade central é um conceito consagrado no direito internacional e visa a determinar um ponto unificado de contato para a tramitação dos pedidos de cooperação jurídica internacional. Com vistas à efetividade e à celeridade desses pedidos, a principal função da autoridade central é buscar maior celeridade e efetividade aos pedidos de cooperação jurídica internacional, penal ou civil. Para isso, recebe análise adequada, transmite e acompanha o cumprimento dos pedidos juntos às autoridades estrangeiras. Essa análise leva em conta a legislação nacional e os tratados vigentes, bem como normativos, práticas e costumes nacionais e internacionais. Obrigado, é isso. Quem exerce as funções de autoridade central no Brasil? Bom, no Brasil, a figura da autoridade central é titularizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Ele foi criado pelo Decreto 4.991, de 18 de 4 de 2004, sendo atualmente regrado pelo Decreto 8.668, de 11 de 2 de 2016, que possui dentre suas atribuições a de exercer a função de autoridade central para o trâmite dos pedidos de cooperação jurídica internacional, inclusive em assuntos de extradição, de transferência de pessoas condenadas e de execução de penas, coordenando e instruindo pedidos ativos e passivos. A existência da autoridade central facilita a identificação das contrapartes nacionais e estrangeiras também, que sabem a quem se dirigir em questões relacionadas à cooperação jurídica internacional no seu próprio país. E no caso das autoridades centrais estrangeiras, também no exterior. Qual a base jurídica da cooperação jurídica internacional? A cooperação jurídica internacional é exercida pelos Estados com base em acordos bilaterais, tratados regionais e multilaterais, e para alguns países, em alguns casos, com base na promessa de reciprocidade. O Brasil ele é parte de uma ampla gama de acordos e tratados e também coopera mediante promessa de reciprocidade em casos análogos por parte do Estado estrangeiro. Por meio desses instrumentos internacionais, o Brasil não apenas adquire o direito de solicitar cooperação jurídica aos outros Estados partes, como também ele se compromete a dar cumprimento aos pedidos que aqui aportem oriundos desses países. Os principais instrumentos de cooperação jurídica internacional são a carta rogatória e o pedido de auxílio jurídico direto. A utilização de um ou de outro irá depender da existência de normativas internacionais que deem suporte ao pedido. Por isso, o primeiro passo, antes da elaboração de um pedido de cooperação internacional, é verificar se existem tratados internacionais, bilaterais ou multilaterais que sejam aplicáveis. Bom, a cooperação jurídica internacional ela pode ser definida como um conjunto de esforços entre países
para garantir a justiça entre os seus nacionais. Ela pode ser requerida com base em acordos unilaterais, bilaterais ou multilaterais, firmados no âmbito regional ou global, cuja tramitação opera por meio de autoridades centrais. Na ausência de normativo internacional específico ou se existindo mesmo não puder ser aplicado, em razão de estar fora do alcance de suas disposições, a cooperação ela poderá ser requerida como fundamento na reciprocidade, caso em que a tramitação se fará por via diplomática, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. Podemos observar que a cooperação jurídica internacional é uma expressão bastante abrangente e pode se referir a diferentes e variadas espécies de cooperação. Ela pode se dividir em cooperação ativa e cooperação passiva. Vamos falar um pouco sobre a cooperação ativa. A cooperação ativa é aquela solicitada por autoridades brasileiras, por exemplo, para a realização de diligências no estrangeiro. Já a cooperação passiva é aquela requerida por autoridades estrangeiras com o intuito de cumprir diligências no Brasil. Na prática, os pedidos de cooperação ativa mais comumente encaminhadas ao estrangeiro têm por finalidade a prática de atos processuais de simples tramitação, como, por exemplo, uma citação, intimação, uma notificação e entrega de documentos, ou de instrução probatória, como um interrogatório, por exemplo. A extradição, a transferência de presos e a cobrança de alimentos são outros exemplos claros que podemos destacar. Os artigos 37 e 38 do Código de Processo Civil tratam da cooperação jurídica internacional ativa, dispondo que o pedido passará necessariamente pela autoridade central brasileira, cabendo a este remetê-lo ao Estado estrangeiro. Temos que destacar também os instrumentos de cooperação. Os principais instrumentos de cooperação internacional são a carta rogatória e o pedido de auxílio direto, o qual veremos a seguir. Olá pessoal, meu nome é Jonathan e nesse momento nós iremos abordar um ponto que é de suma importância para o compreendimento do conteúdo em questão. E esse ponto é exatamente a carta rogatória, que é tratada pelo nosso Código Processual Civil no artigo 210, que trata ou determina logo que, na ausência de tratado que disponha de modo diverso, as cartas rogatórias devem tramitar por via diplomática. Esse dispositivo delineia, portanto, duas possibilidades para o procedimento de cooperação jurídica internacional de cartas rogatórias no Brasil. A primeira é a cooperação baseada em tratado e a segunda é a cooperação por via diplomática. Outro assunto de suma importância a ser abordado neste momento é o auxílio direto, que se diferencia dos demais mecanismos, porque nelas as autoridades brasileiras não proferem ato jurisdicional estrangeiro. Por meio deste instrumento, as autoridades brasileiras conhecem os fatos narrados pela autoridade requerente, para só daí dar uma decisão nacional. A utilização de um ou de outro irá depender da existência de normativos internacionais que deem suporte ao pedido, bem como as disposições previstas nesses normativos a respeito da forma de seu encaminhamento. Por isso, o primeiro passo antes da elaboração de um pedido é verificar se existem tratados internacionais bilaterais ou multilaterais aplicáveis. Não existindo, a tramitação se fará necessária pela via diplomática e o instrumento de cooperação adequado será a carta rogatória. Outro ponto a ser abordado é o fator tempo. As etapas de tramitação desses pedidos têm significativa duração. A demora na realização de uma citação por carta rogatória, por exemplo, a depender do país onde deve ser realizada,
pode durar de 9 a 15 meses. Na elaboração de cartas rogatórias e de pedidos de auxílio direto, impõe atrasos ainda maiores em suas tramitações, que podem repercutir de forma decisiva na sorte do processo ou do procedimento investigatório em curso. Tendo em vista que a grande maioria dos pedidos de cooperação tem origem em processos criminais ou em ações que se discute a prestação de alimentos, diante da urgência inerente a ambas as matérias, porque sujeitas a prazos prescricionais, a demora excessiva repercute no seio das relações sociais, criando uma instabilidade jurídica ainda maior, notadamente porque se refere à aplicação da lei penal e do direito de família. Essa é uma das razões pelas quais os pedidos de cooperação jurídica internacional devem ser extraídos com absoluta atenção e cuidado, a fim de se evitar que equívocos possam gerar atrasos necessários e ainda maiores à sua tramitação, trazendo como consequência prejuízos irreparáveis pelos efeitos deletários do tempo. E este é a parte ativa da cooperação jurídica internacional. Cooperação passiva é aquela requerida por autoridades estrangeiras para o cumprimento de diligências no Brasil. Elas são feitas através de cartas rogatórias que demandam que o Poder Judiciário no Brasil, STJ, sejam responsáveis para permitir que a medida processual rogada seja... Fabiana Maria, e eu vou falar sobre a cooperação passiva. Na cooperação passiva há um requerente e um requerido, sendo o requerente aquele que solicita algo a outro país e o requerido aquele que cumpre o que foi solicitado. A exemplo, o Brasil é solicitado a cumprir algo por um país estrangeiro. No caso, o requerente seria o país estrangeiro e o requerido o Brasil, ou pode ser vice-versa. O Brasil solicita algo a ser requerido por um país estrangeiro.